e o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Êxodo capítulo 12, versículo 43. A leis a respeito da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta lei para a Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comer refeição da Páscoa, porém, todo escravo comprado poderá comer dela depois de ser circuncidado. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem como que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparado, não será tirada dali, e não quebrem nenhum osso do animal. Todo o povo de Israel deve comemorar esta festa religiosa. Não poderão tomar parte nelas os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiserem comer a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo e também todos os outros homens e meninos de sua família. Depois ele poderá tomar parte na comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. A mesma lei será para o israelita nascido no país e para os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado. Moisés e Arão. Naquele dia o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Êxodo, capítulo 13. Separe para mim todo o primeiro filho homem do israelita, e todo o primeiro filho macho dos animais domésticos são meus. A festa do pão sem fermento. Moisés disse ao povo: lembre-se esse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Esse é o dia em que o Senhor os tirou de lá pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito nesse dia, no primeiro mês, o mês de Abibe. O Senhor jurou a seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, uma terra boa e rica. Quando eles o levam para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias, vocês comerão pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra ao Senhor. Nesses 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Nesse dia, vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Esta festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa. E os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus. O Senhor, pois, com grande poder os tirou do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo, todos os anos. O primeiro filho. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme ele jurou a vocês, aos seus antepassados. Quando ele lhe der terra, vocês darão ao Senhor todo o primeiro homem. Todo o primeiro filhote macho também pertence a ele. Mas se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereça a Deus um carneiro. Se não quiserem quebrar o pescoço do jumentinho, fique com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que quer dizer isso, vocês responderão com grande poder: o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primeiros filhos do Egito, tanto das pessoas como dos animais, e por isso que oferecemos ao Senhor em sacrifício todo o primeiro filhote macho, mas pagaremos o preço determinado para ficar com nossos primeiros filhos. Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada na mão ou na testa, e nos fará lembrar que com o seu grande poder o Senhor nos tirou do Egito. A coluna de nuvem e a coluna de fogo. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus. Embora fosse o mais curto, Deus pensou assim: não quero que o israelita mude de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto.
na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armado para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus o libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles, uma coluna de nuvem, para lhe mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles, numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudesse andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Êxodo, capítulo 14. Os israelitas atravessam o Mar Vermelho. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zephon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdido no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor, e os israelitas obedecerão. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizeram, deixamos que os nossos escravos israelitas fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, o rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote e Baal-Zephon. Quando os israelitas viram o rei e os seus exércitos marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda a Moisés de Deus, o Senhor, e disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Por que vocês nos trouxeram para morrer aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe disseram no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravo para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios, não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. E o Senhor disse a Moisés: por que vocês têm me pedido ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros e guerra de seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu de frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto do israelita. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e deu o Senhor com um vento leste muito forte. Fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira. Fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas. Os israelitas passaram pelo mar e a terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles, até no meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andaram com dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas.
Então os egípcios disseram: vamos fugir do israelita, o Senhor está lutando a favor deles contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem a cobrir os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os egípcios que haviam perseguido o israelita no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida, mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios. Os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés.